Oi pessoal, tudo bem? Trago mais um caderno para compartilhar com vocês. Esse daqui tem vários experimentos de desenho e algumas coisas também que foram feitas ali em Otim. Nesse caderno, ele é um caderno ali de 2013, 2014, foi o momento que eu entrei na pós-graduação. Uma das ferramentas que eu utilizava nos cadernos era o lápis, grafite, né? Mas depois eu acabei mudando para caneta, porque uma das coisas que me incomodava muito é essa transferência. Eu sei que pode ser uma oportunidade para fazer algumas outras coisas, mas isso é algo que eu acabei não gostando tanto e eu acabei utilizando mais canetas e deixando de lado um pouco o caderno. Talvez em folhas soltas eu ainda gosto bastante do grafite, mas eu fui deixando um pouco de lado. Mas tem, como vocês podem ver, tem uma série de investigações sobre desenhos, pegando imagens que têm ali formas distorcidas, desenhos com aquarela, mais uma imagem que distorce uma pessoa, e isso era um interesse para eu começar a criar ali um novo desenho. E olha como isso transfere. Então, aqui o grafite ele é uma ferramenta, mas eu acabei mudando justamente por isso que ele estava proporcionando. Mas aqui vocês vão ver várias cenas, várias investigações de desenho, anotações, e aí depois tem até coisas que eu achei posteriormente muito interessantes, como esse desenho com um lápis colorido, como cria ali uma maneira interessante de produzir uma imagem, né? E aqui mais algumas coisas de distorção, desenhos feitos na rua, com grafite, experimentando o pastel oleoso. Esse daqui foi lá no Sesc Pompeia, e eu misturo. E como acontece até a canetinha, vai acontecendo algumas coisas aqui. Mas também eu fiz uma descoberta, nossa, olha só como a canetinha passa. E isso foi uma ideia. Quando isso acontece, eu acabo fazendo uma colagem ou mesmo passando uma tinta branca sobre o papel. Então, mais uma página lá no Sesc Pompeia, coisas feitas na rua, depois eu ia pintando isso em casa. Então, aqui tem, nesse caderno, foi o início, então tem anotações sobre aulas, desenhos na rua. Então, foi um início um pouco de alguns experimentos e anotações de aula. Então, aqui até quando tem um capítulo no meu livro que é dedicado ao Egon Schiele, como eu começo aqui a copiar um trabalho dele, investigar outras obras de outros artistas, brincando com essas ferramentas, desenhos na rua. Então, muita coisa na rua eu fui fazendo. Então, aqui é uma igreja que tem aqui próximo de casa. Aqui é um desenho em Otim, que é a obra da Adriana Varejão, aqueles azulejos que são algumas plantas alucinógenas, mais um desenho na rua. Então, tem algumas investigações na rua, cópias do trabalho do Franz Marc. E aqui começa alguns desenhos feitos lá em Otim. Então, o trabalho do Cildo Meirelli, Globetrotter, aqui um trabalho que fica bem ali ao centro, num jardim de Inhotim, o trabalho ali da Adriana Varejão. Então, eu fui visitando Inhotim e anotando e desenhando. Isso foi muito interessante porque eu fui analisando de maneira muito detalhada as obras. Então, essa obra Elevazione do Giuseppe Pennoni é algo que ficou muito marcado a partir desse desenho, dessa investigação. Eu fui lá, olhei. A mesma coisa esse trabalho do Chris Burden. Então, o desenhar para mim é investigar detalhadamente sobre a obra que eu estou vendo. Não é só anotar, mas também desenhar aqui o trabalho do Matthew Barney, que é aquele trator que está na cúpula, o trabalho do Chris Burden, o Sansão, que vai ali destruindo as paredes, é um trabalho incrível.
Então, é uma série de desenhos, não só das obras, como também ali tinha alguns patos e cisnes, que eu fui fazendo os desenhos desses animais ali no museu. Trabalho novamente ali do Cildo Meirelles, trabalho do Mahogany Pavilion, que é aquele barco de ponta cabeça. Então isso faz com que eu lembre do projeto, analise, isso eu acho que foi muito rico. E para mostrar que o caderno é uma ferramenta importantíssima e auxilia muito, isso daqui é uma obra que eu fiz para minha irmã e tem aqui tudo o que eu ia fazendo na obra, o que eu precisava comprar ou fazer. Eu não sou arquiteto, mas eu participei ali da obra, então quando o pessoal que trabalhava lá, os pedreiros, eu desenhava, explicava para eles o que era necessário fazer, tudo isso foi dentro desse projeto, então vivendo o projeto. Então, isso daqui para mostrar para vocês, olha, a medida, muitas vezes eu conversava com o pedreiro, o que é necessário? Ah, é a madeira X, Tauari, onde eu vou encontrar, o que eu vou precisar fazer. Então, aqui estão todas os elementos dessa obra, né? Então aqui, por exemplo, esse dispositivo para poder segurar o telhado, então eu desenhei aqui, mostrei para o pedreiro, ele falou, olha, isso mesmo, aí eu fui até o serralheiro, e aí o serralheiro fez esse dispositivo. Então, como é para criação em todas as instâncias, não é só artística ou no design gráfico, mas o caderno é uma maneira também de você conseguir dialogar com outras pessoas, né? Então aqui a cozinha, como que ia ser todos os detalhes, então conversando com as pessoas que estavam trabalhando lá, como que eu poderia desenvolver. Então todas essas anotações, elas serviam para conversar com todos que estavam, o pedreiro, o eletricista, como eu poderia lidar e o que eu precisaria comprar. E aqui, assim, algumas disciplinas no começo da pós-graduação, eu ia assistindo às aulas e ia fazendo anotações e desenhos do que eu ia sendo apresentado. E isso é muito rico, isso é uma maneira muito boa para avivar a memória, eu lembrar do que estava sendo falado. Então, olhando aqui, eu lembro claramente qual era o momento e o que estava sendo descrito nesse momento da aula. Então, é muito interessante que não são só anotações textuais, mas tem aqui vários desenhos e gerações de pequenas ideias para alguns projetos, experimentos. Então ele é um caderno que, como era o começo da pós-graduação, ele é uma jornada muito livre. Então, coisas do que estava sendo apresentado nas disciplinas, alguns experimentos de exercícios, anotações. Então, ele tem uma diversidade muito grande aí de alguns materiais que eu fui experimentando. Algumas colagens, mais anotações. Então, até anotações sobre como eu entendia o meu projeto, a minha tese, como ela ia se desenvolver dentro do que eu estava pesquisando e descobrindo na conversa com colegas e com professores, né? Então, aqui mais alguns exercícios. Esse é um caderno, como eu falei no começo, e muitas das coisas foram evoluindo. Então, o uso do grafite aqui ele acaba sendo muito claro. Então, por isso que eu fui optando por outras ferramentas. Então, a caneta preta é algo que eu acabo utilizando bastante posteriormente, porque com a caneta tem uma possibilidade interessante que eu não posso errar. Na verdade, eu posso errar, porque se eu errar é uma outra investigação. Com lápis eu vou lá, apago e vou deixando resquícios, que também é interessante, mas eu gosto da caneta porque eu fiz um traço, não gosto, e vou ter que refazer o traço, e isso vai contando as histórias e eu não posso apagar. Isso foi uma das maneiras. Então aqui ó, tem até uma página que já é feita com a caneta que eu acabo utilizando, e essa caneta depois para os outros cadernos, até hoje eu acredito que é uma ferramenta super interessante, tem várias maneiras de lidar com ela.
Então aqui é uma exposição no Rio de Janeiro sobre as obras do Kandinsky, então eu fui anotando, desenhando, depois eu pintei aqui em casa, mas são pedaços das obras que estavam lá apresentadas no Centro Cultural Banco do Brasil, que eu vou investigando detalhes. Isso para mim foi muito rico. E depois, em outros cadernos, eu fui fazer isso. E aí foi que acabei usando bastante essas canetas. Então ele é um caderno que tem muitos pensamentos, que são coisas que, olhando agora para trás, estão até presentes na minha tese, colagens, ideias para exercícios. Então ele tem muitas coisas. É um caderno que ele foi em 2013 e ele tem ideias muito iniciais do que acabou se convertendo a minha tese. Mas para a nossa próxima conversa, eu vou trazer um caderno bem recente, que é de uma última viagem. E aqui tem muito material interessante, já tem mais clareza de como ver a colagem, de como olhar para todos esses de maneira compositiva. Então acho que vai ser uma conversa, uma próxima conversa muito boa. Mas fica para a próxima. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo e valeu!